Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 43. Ai, caramba. De Isaías. Segundou, por mais segundas assim, na verdade. Meu Deus, que linda. Que segunda bonita. Tá em casa então? Ô, bênção. Eu gosto de trabalhar, gente, mas às vezes é necessário, né? Descanso. Vamos lá. Nossa, eu tô tentando achar aqui o volume pra gente aumentar um pouco esse louvor que eu gosto bastante. Ele vai dizer assim: I'm so blessed, I'm so blessed. Porque eu tenho. Eu sou abençoada porque eu tenho Jesus. Não, porque eu sou filha de Deus, eu sou abençoada. Amém? Olha só, com o que ele nos abençoa? Com o céu, com as estrelas, e é exatamente não os céus e as estrelas, e o sol, e o dia lindo, e todas as coisas maravilhosas que ele fez, mas pelo motivo também de termos o fôlego em nossos pulmões, as batidas do nosso coração ordenadas, da maneira que tudo foi feito no nosso corpo. É mais ou menos por aí que vai falar essa canção. Então é isso, que você se sinta abençoado por Deus. Amém? Nesse dia de hoje. Bom dia, mãe. Seja bem-vinda. Vamos começar orando. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigada por mais um tempo de descanso, Deus. E aqueles que já voltaram para a labuta, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor seja com eles, com as mãos de cada um, com a mente de cada um, com os pensamentos, que sejam pensamentos de paz e não de mal. Em nome de Jesus, que o Senhor os dê força, coragem. E aos que estão em seu momento de lazer, de descanso, que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. E é isso, nos dê um dia aí, um final de feriado abençoado em tua presença. Em nome de Jesus, repreendemos o inimigo, toda serpente, tudo que não provém de ti, em nome de Jesus, que em nome de Jesus o Senhor coloque debaixo dos nossos pés, porque foi isso que o Senhor Jesus veio fazer, sabe, Deus? Obter vitória sobre Satanás nas nossas vidas, sobre tudo aquilo que antes nos afligia, que antes nos colocava medo. O Senhor levou embora, o Senhor pisou, o Senhor adquiriu a chave da vitória e nos entregou ao povo do Senhor, ao teu povo eleito, à igreja do Senhor. Em nome de Jesus, e por isso te agradecemos e tomamos posse dessa chave. Medo, nós declaramos que hoje nós te deixamos. Todo medo, todo desânimo, tudo que não provém de ti, em nome de Jesus. Amém? Então bora. Eu tenho um pouco de medo, vocês sabem, né? Eu tava orando aqui antes de começar, eu tava orando com os olhos fechados, aí de repente passa uma ave assim, e as asas dela faz muito barulho, faz aquele barulho assim. E eu... Enfim, me recompondo. Vamos, capítulo 43 de Isaías. Desde o capítulo 40, são capítulos onde existem versículos, né, muito fortes, muito comentados, né? Só que eles são pegados ali, alguns trechos, e retirados do seu contexto. E aqui a nossa proposta é levar para todo o seu contexto. Então, vamos ver o que o Senhor está falando aqui no capítulo 43. Vai dizer assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. E você
não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço de resgate. Pois para mim, você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste, levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Beleza. Parando aqui rapidamente. Como eu disse, às vezes a gente tira, né, alguns versículos de seu contexto. E aqui então a gente está vendo que o Senhor está falando com o povo de Israel. Mas se a gente volta tanto lá em Abraão, tanto que mais? Em Abraão, eu acho que principalmente vai dizer que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então quando o Senhor fala assim, agora, povo de Israel, meu povo, né? Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Daí para libertar você, entrego as nações inteiras como preço dos resgate. Pois para mim, você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Então, tem gente que fala que a igreja substituiu Israel. Eu não concordo com isso, eu não acho que tenha sido assim. Mas eu acho que a gente pode sim ser chamado desse mesmo povo. Porque quem aceita fazer parte dessa família, quem crê em Jesus, e Jesus, na minha opinião, porque existem opiniões contrárias também, é um judeu, é um, né, ali israelita e tal. Então, nós acabamos por fazer parte dessa família. E aí ele vai dizer no final assim, ó: ordenarei ao norte que os deixe sair, direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que todos nós, hoje que aceitamos Jesus, né, nós começamos a fazer parte dessa família. E como parte dessa família, nós amamos os israelitas, nós, né, oramos por ele, queremos o melhor dele, queremos a paz em Jerusalém. E nós temos também parte nessa promessa. Então, é um pouco do que eu acredito. Então, no versículo 8 continua dizendo: o Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações. Ajuntem-se todos os povos. Por acaso, um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha, você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou um único Deus. Antes de mim, não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e de fato foi isso que eu fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, Deus que salva, diz ao seu povo:
Por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade, e os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Então aqui, eu não sei se vocês notam, mas no versículo 15 e 16 ali, 16 em especial, vai dizer assim: há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um povo poderoso, um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Quem foi? Então ele está falando que abriu um caminho no mar e ele derrotou um poderoso exército. Isso a gente sabe que aconteceu ali quando Moisés tirou aquele povo do Egito, né? Ele abriu o Mar Vermelho, ele fez aquele povo passar a seco. Porém, os egípcios, ele fez com que afogasse naquele mar. E aí, isso era muito comentado entre eles. Eles sempre pensaram nisso, eles sempre falavam sobre isso e eles sempre acreditavam no poder de Deus por causa disso. Mas aí o Senhor, no versículo 18, vai dizer assim: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora eu vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Então o Senhor estava falando que aquilo que era do passado não deveria ficar no passado, né? Eles levaram até ali, até aquele lugar, até aquele momento. Mas o Senhor estava preparando algo melhor, algo maior, algo mais poderoso. Aqui ele vai falar muito não, né? É a profecia a respeito de Jesus. Era algo inimaginável. Era algo que não cabia na mente deles ainda, sabe? Mas o Senhor, e aí ele vai dizer: pois agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais, pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas para lhes dar de beber ao meu povo escolhido. Bom, vamos continuar antes que meu tempo acabe. Então, o Senhor continua dizendo no versículo 22. O Senhor diz ao seu povo: vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram com os outros sacrifícios. Eu não os obriguei a me apresentarem ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim, nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais para me agradar. Pelo contrário, vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo seus pecados e os esqueço. Meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas provas e veremos se você tem razão. O pai da sua raça pecou. Os seus profetas também pecaram contra mim.
e as suas autoridades profanaram o meu templo. Por isso eu deixei que Israel fosse destruído, deixei que o meu próprio povo fosse humilhado. Ah, gente, meu tempo acabou. Queria tanto falar dessa parte, mas eu acho tão interessante essa parte, porque essa parte vai dizer que, tipo, cara, vocês, tipo, sim, era meio que uma obrigação, era uma forma de adoração, de manter a presença de Deus ali, né? Eles levarem os sacrifícios, os incensos, enfim, tudo aquilo. Mas, sabe, do jeito que eles estavam fazendo, era melhor não fazer. Ah, nossa. Nossa, hoje eu tenho que ir pra igreja. Ah. Precisa não. Fique em casa. E aí vai finalizar aqui falando assim: gente, vai até o tribunal e apresente as suas causas contra mim. Eu fiz essas coisas com vocês para vocês aprenderem, mas tipo, eu agora tô perdoando o pecado de vocês. E se vocês ainda têm algo contra mim, vai até o tribunal, me fala, apresenta lá as suas causas. E eu até coloquei as suas nas minhas anotações falando, né? Ah, às vezes a gente vira e fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso para Deus porque Ele não fez aquilo para mim. Eu não vou, como é que se diz? Eu não vou mais servir ao Senhor porque, tá pesado, tá puxado, porque Ele, enfim, não me responde de alguma forma. Você tem a sua causa, você tem uma causa da qual você hoje esfriou o seu amor, você hoje, sabe, você deixou de fazer coisas que antes você fazia. E o Senhor está dizendo, vai lá, apresenta a sua causa contra mim, vamos ver. Deixa eu te apresentar também o motivo, as coisas que você deveria ter feito e não fez. Então é isso, sabe? Então o Senhor, Ele sempre nos apresenta esse constante, né? Fala comigo, fala a verdade, se abre o seu coração. Amém? Simbora que eu já passei do meu horário. Beijo, gente. Bom feriado pra vocês. Último dia. Aproveitem que amanhã tem trabalho.